pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui eu sou o Rodrigo Eberhardt e eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento então do método de Cornell. Bem legal, esse grande professor aqui, o famoso Walter Polk, né? Ele inventou, galera, um método muito legal aqui nos anos de 1949, né? Pouco depois da Segunda Guerra Mundial. O Walter Polk, eu vou falar Polk, eu não sei exatamente qual é a pronúncia do nome dele, né? É da Universidade de Cornell. Ele era professor de educação e ele desenvolveu então como estudar em faculdades, né, em universidades. Então ele desenvolveu, né, essa área. Ele sozinho conseguiu descobrir. Depois ele trabalhou com Ross Owens, tá? E o que ele fez? Ele conseguiu criar um método bem legal de anotação, né, no caderno. Então ele aprendeu a fazer anotações, né, no caderno e ele divulgava isso. Isso é muito legal, né? Porque é interessante a gente saber estudar e é interessante a gente saber como estudar de forma mais eficiente, né, pessoal? Então o que ele criou aqui? Ele criou o caderno, né, de folha de anotações. Então olha que bacana, ó. Ele gerencia o caderno da seguinte maneira. São vários tipos de método de Cornell, né, gente? Eu estou mostrando um deles, tá? Que é do lado esquerdo você coloca os tópicos, as palavras-chave, né, e a anotação no campo azul. Aí você vai fazer as anotações da aula. Então seriam então os principais assuntos de uma certa aula, certo? Então é isso que ele vai fazer aqui. Então é bem legal, né? Bem legal a gente ver isso. E aí o sumário aqui embaixo. Aqui a gente também pode ver uma outra explicação que seria o cabeçalho, né? Eu costumo mostrar muito essa nas aulas. Os tópicos, tá? Tem gente que já prefere fazer a revisão aqui, já coloca os quadradinhos para fazer o tópico. O cabeçalho é o assunto, as anotações. Também você deve usar então conceitos e ideias da aula. E aí a revisão. Normalmente o resumo aqui embaixo de todos os assuntos que foram abordados, tá legal? Mais ou menos isso que a gente usa, né? Então, How Study in College, Walter Polk. Então, aqui então o desenvolvedor desse método, muito eficaz. E aqui mostrando para vocês que ele criou esse método para o desenvolvimento de habilidades nos estudos e ele criou outros livros. Aí vocês dão uma parada aí no vídeo e dão uma olhada quais são os livros deles. Quem sabe vocês se interessam, né, pessoal? Eu mesmo acho super legal. E aqui, usando o material da Educa Mais Brasil, né, o site, eu recomendo todos a darem uma olhada lá. Você tem aqui o método de Cornell, usando então pequenas anotações. Então aqui o método de Cornell, né, gente? E aí você tem aqui um caderno, usando as ideias principais, como palavras-chave, né? Fica bem bonito, já organiza seu resumo. Aqui do lado você faz suas notas, por isso que o nome em inglês é Cornell Notes, Not Cornell. São as notas, então no seu preparatório para o Enem ou para concursos, os professores vão abordar um assunto e aí você vai anotando e também, caso tenha dúvida, você anota aqui nessa região, nesse retângulo. E aí você vai fazendo de forma bem flexível, do jeito que você preferir, mas usando essas normas, né? Ideias principais, as notas, que são chamadas anotações. Então aí você vai fazer as suas anotações na folha da melhor maneira possível, né? As ideias principais e o sumário, que aqui na verdade a gente pode colocar como um resumo, né? Um resumo. Desculpa a minha letra, estou usando a caneta digital, mas acho que todo mundo entendeu, né? Então os resumos aqui também abordados nos tópicos anteriores. Então de uma forma bem simples você consegue se organizar, né? E aí aqui, o porquê que você deve usar esse método? Por que funciona? Como funciona? Então ele funciona da seguinte maneira. Você pega o caderno, divide o caderno em duas colunas, como você está vendo aqui, né? Tá? Duas colunas. Quer ver? Deixa eu pegar um. Isso, esse está
tá novo. Então você divide em duas colunas, sendo uma delas as anotações e o outro o resumo, né, o sumário. E as ideias principais, que seriam as palavras-chaves. Bom, aí você vai se organizando. Dessa maneira você vai perguntando, fazendo sugestões de como melhorar o seu ensino. E aí vai. Aqui um método bem brasileiro, né? Tópicos com as palavras-chave desse lado aqui. Aqui as anotações, o registro da aula, né? Os registros da aula, tá? E aqui o sumário. É bom você aprender outra palavra. Resumo, anota o assunto que você está estudando, o conteúdo e as suas dúvidas. E o mais importante, que eu não vejo em quase nenhum anotação na internet, você tem que fazer a revisão e colocar o checklist. Depois eu vou fazer uma aula sobre isso. Fazer a checagem. Eu fiz a revisão? Ah, ok. Então eu dou o visto, ó. Ok, revisão feita. Aí eu já fiz o assunto. Depois, antes da prova, eu faço mais uma revisão. Tem gente que faz revisão na semana, viu, pessoal? No mesmo dia, né? Que essa é mais importante. Para o seu cérebro não apagar isso durante o sono. Depois, durante a semana, mês. Tem gente que faz na quinzena, no mês, no bimestre, 3 meses e aí durante a prova. Depois a gente vai falar isso em umas outras aulas, tá? Então, basicamente, esse que eu falei hoje é o método de Cornell, tá legal? Por causa da Universidade de Cornell. Existem outros métodos. O melhor de todos é você ensinar o que você aprendeu para outra pessoa. Então, é fundamental que depois você utilize o método Feynman, que a gente vai ver numa outra aula. Espero, galera, que vocês tenham curtido essa aula de hoje, com técnicas de estudo. Para se organizar, no começo não é tão fácil, mas depois você vai se organizando. Lápis, caderno e caneta, tá? Sempre. Folha de papel, você está numa aula, você está pegando essa aula que eu estou te mostrando, para os vídeos nas aulas e vai anotando tudo com organização, tá? Você pode parar o vídeo várias vezes, rever os pontos que eu falei, tá legal? Então, de uma maneira geral, vou fazer aqui meu tributo ao Walter Polk, que ele que organizou então os cadernos. Hoje o Brasil tem muitas pessoas muito habilidosas que estão fazendo trabalhos belíssimos nessa área. Eu recomendo que vocês entrem também lá no Pinterest, que é uma rede social que mostra como você pode estudar melhor. Então é bem legal. Eu recomendo todo mundo a entrar lá, ó, Pinterest. Tá legal? Entra lá que você vai ver vários. Aí você escreve método de Cornell, você vai achar um monte de materiais bem legais. Aí na descrição, estou pensando em colocar depois uns links, tá? Eu não fiz hoje, mas depois eu vou colocar aí para vocês. Depois vocês me cobram aí, tá legal? Então, basicamente, você vê uma pesquisazinha que a gente fez do método de Cornell. E aí, depois eu gostaria que vocês comentassem como que está sendo aí no caderno de vocês, se está realmente ajudando. Eu tenho confiança nesse método, até porque nos Estados Unidos milhões de pessoas usaram esse método. Aqui no Brasil, vários estudantes que passaram em medicina, em direito, eu sou um deles, né? Passei em direito, agora recentemente na Federal do Acre, né? Estou morando aqui no Acre e aí estou fazendo isso. Saí de São Paulo, moro aqui. E na USP, quando eu fiz a pós-graduação, a gente usava já o método de Cornell. Então vale a pena mesmo, viu, pessoal? Não importa onde você esteja, não importa onde se você estiver no meio rural, no meio urbano, onde for, esse método ele vai te ajudar. Mas só você vai saber qual é a melhor forma de fazer isso, né? Muitos alunos meus me falam, muitas alunas e alunos falam: ô professor, eu busco usar várias canetinhas de cores diferentes. Também tudo influi, tá? O design vai te ajudar a estudar melhor. Espero ter te ajudado. Dá um clique lá, dá um curtir lá no nosso videozinho aí embaixo da tela, tá legal? Já vai dando um curtir aí. Faça a inscrição no nosso canal e não se esqueça de inscrever no sininho para você obter os novos vídeos que a gente vai fazer, tá legal? Até as próximas aulas, até lá. Então hoje você viu o método de Cornell. A gente eu vou mandar outros vídeos também no canal sobre esse método, tá? Novas imagens, novas formas de se fazer o método. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.
Valeu, galera.